Salve, meus queridos alunos do terceiro ano e do extensivo, tudo bem com vocês? Cara, essa aula de hoje vai ser uma aula foda, muita informação, bastante mesmo, tá? Essa aula refere-se aí à frente 4, o assunto é as gimnospermas, é a frente 4, módulo 4, ok? Da apostila 1 de vocês. Antes de eu começar essa aula em si, tamanho é o grau de dificuldade dessa nossa aula. Aliás, eu vou fazer essa aula um pouco mais complexa até do que está na sua própria apostila, porque eu quero preparar a gente para as outras aulas nossas, que são as aulas de angiospermas, que são as aulas 5, 6, 7 e 8, tá? Eu explicando para vocês um pouco mais de detalhes agora a aula de gimnosperma. Esses 4 módulos de angiosperma, 5, 6, 7 e 8, nós conseguimos matar aí em 2 encontros nossos, ok? Mas antes de eu começar com você a aula em si de gimnospermas, eu tenho que fazer uma recordação contigo de uma outra aula nossa, na realidade o módulo 1 dessa mesma frente 4, que fala sobre ciclos reprodutivos, tá? Porque eu quero te dar uma base para você poder lembrar como é que era o ciclo reprodutivo de todas as plantas. Esse que aparece aí, ó. É esse que antigamente era chamado de ciclo reprodutivo haplodiplobionte, e tinha essa denominação que você tinha um adulto haploide, né, e outro diploide no mesmo ciclo. Hoje nós sabemos que a melhor denominação não é essa, é diplobionte, haplonte, diplonte. Lembra? Neste ciclo reprodutivo, o diplobionte quer dizer que tem 2 adultos no ciclo, um formado por célula N haplonte e outro formado por células 2N diplonte. Ok? Tudo bem? Bom, para entender direitinho então o que eu vou te explicar aqui agora, vamos recordar então esse ciclozinho. Depois de recordado, eu faço uma pausa, a gente vai abrir o outro PowerPoint para você, que é relacionado à nossa aula de gimnosperma. Por enquanto isso aqui é uma aula que nós já tivemos sobre grupos vegetais e ciclos reprodutivos. Foi o primeiro módulo nosso do ano, da frente 4, ok? Só um pedacinho dele que é o ciclo reprodutivo. Então vamos lá. Para começar, eu sempre gosto de começar a explicar para você esse ciclo pelo adulto multicelular 2N, o tal do esporófito. Lembra disso? Nós começamos sempre por ele porque a maioria das plantas que nós estudamos, a própria planta é o esporófito, é o adulto multicelular 2N, na maioria dos grupos de plantas que a gente estuda. Somente entre as briófitas, tem como representante aí os musgos, o adulto multicelular é o gametófito, é o adulto N. Em todas as outras plantas, pteridófitas, representadas pelas samambaias, gimnospermas, tema da nossa aula de hoje, representado por pinheiros, e as angiospermas são as gramíneas, as leguminosas e as árvores frutíferas. Todos esses 3 grupos, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a própria planta é o esporófito, é o adulto multicelular 2N, pelo próprio nome esporófito, fitovegetal, produtor de esporos, ok? Em todas essas plantas, a própria planta é o esporófito. A fase de gametófito só vai aparecer por um curto intervalo de tempo relacionado ao momento da reprodução, ok? Então vamos lá. Vamos começar a trabalhar um pouco a nossa aula de hoje em si, tá? Então partimos do esporófito adulto multicelular 2N. Esse esporófito será o próprio pinheiro, ok? Nós veremos que o esporófito, o pinheiro, é a planta produtora de esporos, né? E lembre-se que o esporo sempre é feito por uma divisão celular reducional, que nós chamamos de meiose. E não é qualquer meiose, é uma meiose que se dá na produção dos esporos. Por isso, essa divisão reducional, que divide o número cromossômico ao meio, recebe o nome de meiose espórica, lembra? Ou intermediária. Aí eu te falei que várias vezes isso, que esses esporos, como se fossem sementes, mas na realidade não são, eles passam por uma germinação. E a germinação do esporo nada mais é que muitas mitoses resulta na formação do adulto multicelular N, que sempre tem o mesmo nome. É gametófito, ok? Pelo próprio nome, esse gametófito é o adulto produtor de quê? De gametas. Como o gametófito é N, porque veio da germinação de um esporo N, então ele veio da germinação de um esporo, uma reprodução assexuada, o gametófito N produz gameta N também por mitose, ok?
Aí N de um gameta de uma planta gametófito com N de gameta de outra planta gametófita, a união de gametas é o momento da reprodução sexuada, formaremos o nosso brother, lembra? O tal do o zigoto, a estrutura unicelular 2N. O zigoto unicelular 2N passará por muitas mitoses até formar um novo esporófito multicelular 2N. Nós temos aqui um exemplo de alternância de gerações ou metagênese, porque no mesmo ciclo nós tivemos o momento assexuado de reprodução, dado pela germinação do esporo, e outro momento sexuado, dado pela união de gametas, formação lá do esporófito. Tudo bem até aí? Recordamos aí esse nosso primeiro assunto do ano, que foi ciclos reprodutivos, esse é o mais importante de todos das plantas, ok? Vale para briófitas, que nós já vimos, vale para pteridófitas, que nós também já vimos, valerá agora para gimnospermas e valerá também para angiospermas. Recordaram? Então agora eu vou abrir para vocês o slide da nossa aula de hoje, que de fato é sobre gimnospermas. Ok, estamos de volta, ó. Presta bem atenção. A gente vai entrar agora na aula de gimnospermas. Lembrando que gimnospermas é o terceiro grupo de plantas na escala evolutiva. E é o terceiro grupo porque gimnosperma, lembra? Esperma quer dizer semente, gimno nua desprotegida. Gimnosperma é o primeiro grupo de planta da escala evolutiva que vai apresentar semente, ok? Mas não tem fruto ainda, só vai ter na angiosperma, onde anjo é protegido e esperma é semente. Mas já tem semente aqui na gimnosperma, é uma espermáfita ou espermatófita, planta que tem semente. Mas a gimnosperma não é apenas uma planta que tem pela primeira vez na escala evolutiva uma semente. É também a primeira planta da escala evolutiva a ter um órgão reprodutor visível, olho nu ou aparente. Então, a primeira planta fanerógama. E o órgão reprodutor visível ou aparente que essa planta tem, nós chamaremos popularmente de pinha, ou de cone, ou de estróbilo. Eu vou te explicar dois ciclos reprodutivos para gimnospermas. Primeiro para uma planta, um pinheiro classificado como monóico. Lembra que monóico quer dizer hermafrodita. Então ela vai produzir ao mesmo tempo os dois tipos de órgão reprodutor. Vai produzir uma pinha masculina e uma pinha feminina, ou um cone feminino ou um cone masculino, ou um estróbilo feminino e um estróbilo masculino. Ou seja, pinha, cone e estróbilo são exatamente as mesmas coisas, tá? São os órgãos reprodutores visíveis que você vai encontrar pela primeira vez nesse grupo de plantas, que para nós é o grupo das gimnospermas, ok? Primeiro grupo de planta fanerógama da escala evolutiva. Como esse pinheiro nosso é monóico, ele vai apresentar ao mesmo tempo uma pinha masculina e também uma pinha feminina, ok? Vamos começar então o ciclo. Eu estou iniciando pelo esporófito. Por quê? Entre as plantas que nós chamamos aí de gimnospermas, a fase duradoura, a própria planta, aquela que você vê o ano inteiro, é o esporófito. O gametófito, você vai ver, ele vai aparecer aqui e ele só aparece no momento da reprodução. Reproduziu, o gametófito morre, ok? Então vamos lá. A estrutura reprodutiva visível aparente feminina de um pinheiro monóico hermafrodita chama-se pinha feminina, fácil, é um pinheiro, ele tem pinha, ou cone feminino, ou ainda estróbilo feminino. Para mostrar que é feminino, estruturas femininas geralmente são maiores que as masculinas. Então pode também ser chamado, além de pinha feminina, cone feminino, estróbilo feminino, também pode ser chamado de mega estróbilo, estróbilo grande, ou como se não bastasse esse montão de nome, mais um quinto, macroestróbilo, ou um sexto, ginoestróbilo. Então posso falar pinha feminina, cone feminino, estróbilo feminino, mega estróbilo, macroestróbilo ou ainda ginostróbilo. Estou optando pelo nome mais usual, que é mega estróbilo. Isso é uma estrutura do esporófito, é uma estrutura 2N, tá? Esta pinha, ela é formada, na realidade, por muitas folhas férteis, que nós chamamos aí de esporófilos. Esporófilos, folhas férteis do esporófito. Cada folhinha dessa é uma escaminha dessa que você vê compondo a pinha. Repara que apareceu um retângulo vermelhinho ali nessa pinha, que nada mais é que o que para nós? É um zoom. É uma ampliação de uma dessas escaminhas. Lembrando que estou falando da estrutura feminina. Uma folhinha fértil dessa, que eu representei por essa estrutura,
estrutura matemática, esse paralelepípedo, paralelogramo, sei lá como é que chama esse troço aí, ok? Esse retângulo torto que você vê aí, ok? É o megasporófilo, ok? É uma folha filo grande, então uma estrutura fértil feminina. Esta pinha é formada por centenas de megasporófitos. Tirei um, destaquei um ali, pimba, arranquei. Em cada folhinha dessa, você vai encontrar a estrutura produtora de esporos. Mas a estrutura produtora de esporos, lembra? Feminino. Como que eu falo que é feminino? Colocando um prefixo, dizendo que é grande. Então coloco o prefixo macro, ou prefixo mega, ou prefixo daquilo que é feminino, gino. Eu prefiro usar mega, que é o mais comum. Lembra, estamos falando do esporófito, pinheiro, planta que produz esporo. Como é que chama a estrutura da planta esporófito que produz esporo? Chama esporangio. Então, esporófito tem uma pinha formada por muitas folhas férteis que chamam-se megasporófilos. Cada megasporófilo tem uma estrutura produtora de esporo. O esporangio, como é feminino, o esporangio feminino receberá o nome de megasporangio. Tudo bem? Faz parte do esporófito, é 2N. Pelo próprio nome, megasporangio vai produzir um esporo. Esporangio faz esporo. Mas como é que chama o esporangio? Como é que chama o esporo que esse esporangio vai fazer? Ora, esse esporangio faz esporo, megasporangio faz megásporo. Repare que eu estou vendo 4 esporos aí dentro. Um grandão e 3 pequenininhos. Os 3 pequenininhos, eles vão degenerar, vão desaparecer. Só vai sobrar um grandão que recebe o nome de megásporo funcional. Mas por que são feitos 4 esporos? Lembra, esporos são feitos por meiose. Acabamos de ver há exatos 6 minutos atrás, porque a exposição que eu te fiz agora há pouco, para relembrar, tinha 6 minutos a aula, transcorreram-se mais 6 minutos, estamos em 12:10 agora. Eu falei para você que o esporangio faz esporo por meiose. O esporófito é a planta que faz esporo por meiose. E na meiose, uma célula produz 4. Das 4 células feitas, 3 vão degenerar e uma só vai sobrar. O nome dessa célula que sobra é megásporo funcional. Tudo bem? Então, por enquanto, onde nós estamos? Que o esporófito, planta, o próprio pinheiro, o esporófito faz esporos, certo? A estrutura do esporófito que faz esporo chama-se esporangio. Esse é o básico. Mais técnico, mais voltado para a aula de gimnosperma. O pinheiro, representante da própria planta gimnosperma, que é o esporófito, planta 2N, fito, planta que faz esporo, esporófito. Tem uma estrutura reprodutiva visível, então uma fanerógama. Essa estrutura chama-se pinha, cone ou estróbilo. Como eu estou lhe mostrando a feminina, o nome é megaestróbilo, ou pinha feminina, 2N. Cada folhinha dessa pinha chama-se megasporófilo. E cada folhinha tem um megaesporangio. Megaesporangio, esporangio grande. Esporangio faz esporo. Então, megasporangio por meiose, em que uma célula forma 4, produz esporos. 3 pequenos e um grandão. O grandão é o que vai sobrar, que é o megásporo funcional. Daqui a pouco você vai ver que os 3 pequenininhos vão sofrer uma degeneração. Mas por enquanto, estou te mostrando o quê? A ampliação daquilo que você enxerga numa pinha feminina. Ok? Guarda essa informação por enquanto. Não é um pinheiro monóico, hermafrodita? Então ele também tem pinha masculina, concorda? Daqui a pouco eu te falo dela. Agora eu vou pegar o que eu acabei de te mostrar nessa imagem, ok? Sobre essa pinha feminina. E vou te mostrar o que eu acabei de te mostrar em detalhes, um pouco mais simplificado. Nessa pinha feminina, lembra? Tem aquelas folhas férteis, megasporófilos. Lá existem megasporângios, lembra? Que é o esporangio feminino. Também pode ser chamado de macrosporangio ou ginosporangio. Se a esporangio parte do esporófito, é 2N. Esporangio fabrica esporangio fabrica esporo. Mas não é qualquer esporo, é o megasporangio. Então, o esporo que ele fabrica é o megásporo. Cara, volta naquele esquema que eu acabei de explicar do ciclo reprodutivo.
Esporófito faz esporo por meiose. Então, o pinheiro esporófito masculino vai fazer o esporo feminino, ok? Reiterando, o pinheiro, né, esporófito monóico, tem pinha feminina, que tem o esporângio feminino, que é o megasporângio, que por meiose fará o esporo feminino, que tem o nome de megásporo funcional. Ele é feito por meiose. Tudo bem? Então, pegar esse ciclo aqui e transformar num ciclo menor, você tem que o esporófito, por meiose, fez esporo. Então, esporófito, monóico 2N, por meiose, aquele R exclamação lá na última setinha à direita, fez esporo feminino, megásporo funcional. Em resumo, tá? Em resumo, beleza? Vamos pegar a parte masculina agora. É tudo igual, só muda o prefixo. Se o feminino é grande, o masculino vai ser pequeno. Qual que é o contrário de macro ou mega? É micro. Então nós teremos também pinhas, cone ou estróbilos masculinos, que nós chamaremos de microestróbilos. São as pinhas masculinas. Igual eu fiz com a feminina. Eu vou ampliar uma escada, uma dessas escaminhas aqui. A escaminha feminina, como é que ela chamava? Megasporófilo. Lembra? A masculina vai se chamar microsporófilo. Certo? Cada escaminha dessa tinha dentro uma estrutura produtora de esporo. A estrutura produtora de esporo feminino, por ser feminino e grande, era megasporangio. Aqui a estrutura produtora de esporo masculino, por ser pequeno, o nome será microsporangio. Ok? Pelo próprio nome, o megasporangio feminino produzia megásporo. O microsporangio masculino vai produzir o quê? Micrósporos. Por meiose também. Por isso eles são N. Ok? Tudo bem? Todo mundo comigo até aí? Microsporangio, por meiose, produz micrósporo. Certo? Aprendeu o primeiro, que é o feminino, cheio de nome. Aprendeu o masculino, também cheio de nome. Mas só trocou o prefixo. Lá era mega, aqui é micro. Tudo bem? Então veja. Em resumo, na pinha, cone ou estróbilo masculino, pinha masculina, tinha aquelas folhas férteis, microsporófilos. Lá existem estruturas produtoras de esporos, são esporângios. Como são masculinos e menores, então, microesporângios. Ou esporângios masculinos, ou prefixo para masculino, andro, que é o contrário de gino. Então é androsporângio. Assim como o megasporângio ou ginosporângio, o microsporângio ou androsporângio também é formado por células 2N, que passam por meiose, que esta meiose produz o quê? O esporo masculino. Microsporângio produz micrósporo. Tudo bem? Lembra naquele primeiro esquema que eu te mostrei há 12 minutos e meio atrás? Reprodução das plantas de maneira geral. O esporo, como se fosse uma semente, mas não é, passará por uma germinação. E forma o gametófito. Lembra? É o que vai acontecer aqui agora. Porém, é muito mais técnico. Muito mais nome. Você está desesperado já, eu sei disso. Mas, meu querido, a aula é gravada. Pode assistir ela trocentas vezes. E conforme você vai reassistindo, vai escrevendo para você guardar. Realmente essa aula é foda. É nome demais, ok? Mas vamos lá. Os esporos agora vão germinar. Vai ser o momento da reprodução assexuada. Esporos vão germinar, ok? Vamos então à germinação desses esporos. Primeiro eu vou te explicar o que vai acontecer com o esporo feminino. Vamos lá. A germinação dos esporos nessas plantas gimnospermas ocorrerão dentro da própria planta. Germinação dentro do esporângio. Quem que fabrica o esporo mesmo, gente? Quem fabrica esporo é esporângio. Quem fabrica o megásporo? O megasporângio. Quem fabrica o micrósporo? O microsporângio. Como eu vou te explicar agora o mecanismo da germinação do esporo feminino
e ele acontece dentro do esporângio, eu vou te explicar uma reprodução assexuada que tem o nome de endosporia. Dentro, endo, esporia, esporo. Germinação do esporo dentro do esporângio. Todo mundo comigo até aí? Beleza? Se o pedreiro estiver comigo, dá uma marretada. Até o pedreiro tá entendendo, ok? Presta bem atenção, meu querido. Então nós teremos a germinação do esporo dentro do esporângio. Estou falando da parte feminina. Cada uma daquelas escaminhas da pinha que eu ampliei para você aquela hora, eu volto a ampliar para você de novo. Cada uma das escaminhas recebe o nome de megasporófilo. Lá dentro tinha um megasporângio que por meiose produziu 4 megásporos. 3 pequenos e um grandão. E que eu te contei que ocorreu com os 3 pequenos, eles iam sofrer uma degeneração. Sumiram, percebeu? Só sobrou um, o grandão, o megásporo funcional. O que vai acontecer com esse megásporo, com esse esporo grande? Passará por uma endosporia. Ele vai germinar dentro do seu esporângio. Qual é o esporângio do megásporo? É o megasporângio. Ele que fez o megásporo. Só olhar para o desenho. O megásporo está dentro do megasporângio. Ele vai germinar lá dentro. Acompanha a animação. Quando o megásporo germina, ó, que mudou apenas, vou voltar. Quando o megásporo germina, o que apareceu aí? Um tal de saco embrionário. Ou megagametófito, ou gametófito feminino. Gametófito é o nome do vegetal que fabrica o que, gente? Gametófito, fito vegetal. Que fabrica o que? Gametófito. Opção A, tijolo. Opção B, mortadela. Opção C, gameta. Claro, o gametófito é o adulto que vai fabricar gameta. Qual é o gameta feminino que este gametófito irá fabricar? Lembre-se, hein? O esporo gera o gametófito. Reprodução assexuada, lembra? Germinação do esporo. Germinou aqui dentro, endosporia. O gametófito feminino, de nome saco embrionário, ou megaprótolo, ou megagametófito, ou gametófito feminino, esse é o problema da botânica, vários nomes. O gametófito feminino produz por mitose o gameta feminino, que não muda de nome, desde a aula de briófita, desde a aula de pteridófita. O nome é o mesmo, chama-se oosfera. Ok até aí? Percebeu que eu tenho uma estrutura contendo outra menor dentro dela? Olha para o desenho. Não para mim, eu sei que é difícil não olhar para mim, mas olha para o desenho. Observa, o megasporângio tem em seu interior quem? O saco embrionário. Que por sua vez tem em seu interior quem? A oosfera. Então o megasporângio tem dentro dele o saco embrionário, que tem dentro dele a oosfera. Tudo bem, gente? A junção dessas 3 estruturas, megasporângio, saco embrionário e oosfera, compõe para nós aquilo que nós conhecemos pelo nome de óvulo. Eu vou te contar mais à frente, vai guardando na sua cabecinha as informações, que este óvulo é a estrutura que vai formar a semente. Lembra? Gimnosperma, planta com semente nua. Gimnosperma é a primeira planta da escala evolutiva a apresentar uma semente. Ela vai surgir desse óvulo aqui, ó. Mas só depois que tiver a fecundação, que ainda não ocorreu. Ok até aí? Vamos lá. Vamos olhar agora de uma forma um pouco mais simplificada. Voltando para o esquema. Nós estamos aonde? O megásporo germinou dentro do megasporângio. Lembra? A germinação. A germinação do megásporo forma o quê? Vai formar lá, dentro do megasporângio, o gametófito feminino, que é o gametófito grande, então é o megagametófito, ou saco embrionário, ou megaprótolo, que tem no seu interior o gameta feminino que chama-se oosfera. Essas 3 estruturas em conjunto, megasporângio, megagametófito e oosfera, forma para nós o óvulo. Daqui a pouco você vai ver que isso vai virar a semente, ok? Vamos agora para o esporo masculino. Lembra que o microsporângio, por meiose, produziu os micrósporos naquela folha fértil masculina, que chama-se microsporófilo. Aqui também vai acontecer endosporia. Então acompanha com o tio aqui agora, ó. Aquela folha fértil masculina, a pinha formada por centenas de folhinhas dessa, centenas de microsporófilos. Cada um tem no interior um microsporângio, que por meiose produz micrósporos.
Nada muda. O esporângio, por meiose, fez esporo. Como é o masculino, tem o prefixo. O microsporângio, por meiose, fez o micrósporo N. Tranquilo? Aí ele passa por uma endosporia igualzinho na parte feminina. Só está mudando o prefixo por enquanto. De macro ou mega para micro. Certo? Então o microsporângio, por meiose, fez o micrósporo. Ele vai germinar dentro da estrutura que o fez. Quem fez o micrósporo? O microsporângio. Ocorrerá uma endosporia. A endosporia, a germinação do micrósporo dentro do microsporângio, formará agora os gametófitos masculinos. Olha o nome deles. Eles chamam-se grãos de pólen. O grão de pólen é o microgametófito, pequeno, gametófito masculino. Para enxergar melhor quem que é esse tal de grão de pólen, eu vou ampliar um deles para você, que está dentro dessa estrutura, que recebe o nome de saco polínico. E que é o saco polínico? É o microsporângio cheio de grãos de pólen dentro. É um saco com pólen, saco polínico. Dá uma olhada como é que é esse tal de grão de pólen, que é o gametófito masculino. Percebeu que eu ampliei? Dentro dele tem duas células. A de cima é o gameta masculino, que chama-se núcleo gamético ou espermático ou célula gamética ou espermática. É o gameta masculino. Não é mais anterozoide, como era embriófito e pteridófito. E a célula de baixo forma uma tal de célula do tubo ou núcleo vegetativo. Ela será responsável pela formação de uma estrutura que surge na gimnosperma, que tem o nome de tubo polínico. É graças ao tubo polínico que as gimnospermas não vão mais precisar de água para a reprodução. É por isso que nós dizemos, já te contei em aulas anteriores, que elas são chamadas de répteis do mundo vegetal. Ok, até aí? Tudo bem? Gente, para a gente dar continuidade àquilo que eu estou te explicando aqui agora, e que eu quero que você perceba aqui, ó, presta bem atenção. Veja lá. Daqui eu vou voltar para o nosso ciclo. Olha lá. Temos então que o esporo masculino, lembra dele? Ó, olha o esporo masculino, germinou e formou o grão de pólen, lembra? Então vamos voltar para cá. O micrósporo, que é o esporo masculino, ele vai germinar e formar o gametófito masculino, que tem o nome de grão de pólen, ok? Já que o gametófito masculino é pequenininho, é o microgametófito. Repara que esse grão de pólen do meu desenho, ele tem duas expansõezinhas aladas do lado. Para que serve essas expansõezinhas aladas? Aliás, alado lembra o quê? Asa. Ah, o grão de pólen bate asa igual um morcego, igual uma ave e sai voando? Não, meu querido. É que esse grão de pólen ele vai ter que chegar na estrutura feminina. E para isso ele será levado por quem? Pelo vento. O transporte do grão de pólen até a estrutura feminina, que é uma polinização, essa polinização feita pelo vento tem um nome especial. O nome é anemofilia. Chegando lá, então, o grão de pólen, chegando lá, ele germina e forma um tal de tubo polínico. Olha o desenho. Formação do tubo polínico, entre parênteses, micrópila. O que é a micrópila? É a abertura do óvulo. Caramba! O que era o óvulo mesmo? Você já falou isso hoje. O óvulo era a junção do megasporângio mais o gametófito feminino, saco embrionário, ou megagametófito, ou megaprótolo, mais a oosfera. O grão de pólen cresce e forma um tubo a partir da tal célula do tubo e leva por esse tubo o gameta masculino, que não é mais um anterozoide. O nome agora é célula gamética ou espermática ou núcleo gamético ou espermático. Então observa o nosso próximo esquema. Temos aqui mais uma vez a estrutura feminina, lembra do óvulo? Que era o saco embrionário, mais a oosfera, mais o megasporângio. Quem que tinha que chegar até aqui? Ó, nossa amiguinha aqui, ó, grão de pólen. Vai ter que chegar aqui sendo levado por quem? Pelo vento. Lembra, ele foi levado pelo vento até a pinha feminina. Cada pinha feminina é formada por várias folhinhas férteis, várias escaminhas, os tais dos megasporófilos. Então, estou mostrando para você o detalhe de um megasporófilo só, uma pequena folhinha de uma pinha. Lá está chegando um grão de pólen. Chegando lá, olhem o grão de pólen grandão aqui, essa bolinha laranja. Desse grão de pólen vai se formar quem? Comprido, que vai entrar pela abertura do óvulo, que tem o nome de micrópila. Reparou que ele caiu numa aberturinha? Nessa aberturinha, por ela desce um tubo. Olha que tubão. Este tubo é o tal do tubo polínico, que se formou a partir de várias mitoses de uma das células do grão de pólen, que chama-se célula do tubo ou núcleo vegetativo. Por este tubo polínico, quem que vai descer por ele? O gameta masculino. Gameta masculino, que nós conhecemos pelo nome de
núcleo gamético ou espermático, ou célula gamética ou espermática. Pronto, o gameta masculino desce por um tubo, não tem mais que nadar até a oosfera. A reprodução agora é independente da água. Por isso que são chamados de répteis do mundo vegetal. E repara que formou um tubo, que também pode ser chamado de sifão. Daí a reprodução ser chamada de sifonogamia. Gamia, união de gameta, sifono, sifão ou tubo. Então o gameta masculino desce por o tubo e fecunda o feminino, que é a tal da oosfera. Então veja, uma vez então que formou o tubo polínico e desce o gameta masculino, ocorrerá uma fecundação simples e formará pela primeira vez uma semente, que tem dentro dela um embrião. Mas como que se forma essa tal da semente? Vamos lá então. Temos agora o óvulo, que foi fecundado. Como é que eu sei que ele foi fecundado por essa imagem? Dentro dele já existe um embrião. E é esse óvulo fecundado que vai formar a semente. Olha lá, ó, a mesma do desenho anterior. Tá vendo a semente ali? Reproduzi-la grandona para você. Como que esse óvulo forma uma semente? Bom, toda semente tem externamente uma casca ou tegumento. Esta casca ou tegumento na semente ela é formada por células 2N. Por que ela é formada por células 2N? Qual parte do óvulo, que é 2N, que dá origem à casca ou tegumento? Ora, se a casca é a parte mais externa da semente, e a semente veio do óvulo, a parte mais externa do óvulo que vai formar a casca da semente, que é quem? O megasporângio. Tudo bem? Temos também no interior da semente uma reserva nutricional, o alimento do embrião enquanto a sementinha está germinando. O nome é endosperma primário, e ele é N, ele é haploide. Qual é a estrutura do óvulo, que é N, que é haploide, que está dentro do óvulo, que formará a reserva nutricional que está dentro da semente? Claro, irmão, é isso mesmo. É o saco embrionário, é o gametófito feminino N. Tudo bem? É o megaprótolo, o gametófito feminino. Repara também que nós temos um embrião no interior dessa semente, parece um palitinho de fósforo aí, ó. Embrião 2N. De onde que vem o embrião 2N? Obviamente, do embrião 2N. Repara que eu tomei o cuidado de colocar setas com as mesmas cores da onde elas vieram. Então a casca 2N vem do megasporângio, o endosperma primário é N, vem do saco embrionário, e o embrião 2N vem da união dos gametas. N da oosfera, com N do gameta masculino, célula gamética ou espermática, embrião 2N. Tudo bem? Tendo agora lá o embrião no interior da semente, a semente germina e dá origem a um novo esporófito. Cara, essa é a forma mais completa que você tem de ver um ciclo de gimnosperma. Não existe nenhuma questão de vestibular que você não responda com o que eu acabei de explicar aqui agora. Eu te contei tudo que tem que saber no ensino médio, até um pouquinho de coisa no ensino superior. Não tem como você errar uma questão de gimnosperma com tudo que eu te falei. Mas geralmente as questões são mais brandas. Eu vou lhe mostrar um outro ciclo, semelhante a esse, só que sem esse montão de etapas. Tá? Vou te mostrar um outro ciclozinho, porém agora com pinheiros dioicos. O que são pinheiros dioicos? Um pinheiro masculino e um feminino. Obviamente que o pinheiro masculino, ele é masculino por quê? Ora, ele é masculino porque ele só vai produzir pinha, cone ou estróbilo de sexo masculino. Só masculino. Então o que você observa aqui, ó? Ele só tem pinha, cone ou estróbilo masculino. Onde eu circulei para você ali, ó. Tá vendo, ó? Nessas pinhas, cone ou estróbilos masculinos é o local de produção do gametófito masculino, que tem o nome de grão de pólen. O grão de pólen é levado por quem mesmo? Pelo vento, numa polinização que chama-se anemofilia. Até onde, meus queridos? Até a estrutura feminina. Que estrutura feminina? Então, o grão de pólen do pinheiro masculino será levado até a pinha feminina lá, ó. Olha a setinha que eu estou montando para você, ó. Este grão de pólen vai ser levado até a pinha feminina. Pinha, cone, estróbilo feminino. Lá, lembra? Tinha os megasporângios, que fazem os megásporos, que germina, forma o saco embrionário com a oosfera dentro. Então, essa pinha está cheia de óvulos. Chegou lá, então, o grão de pólen, que você vê chegando aqui na abertura de nome estróbilo, ele germina e forma o tubo polínico. Pelo tubo desce o gameta masculino, fecundando o feminino, que é a oosfera. A fecundação da estrutura óvulo vai formar a tal da semente, que posteriormente formará um novo pinheiro. Isso é o basicão. Mas eu te conto, tem um monte de poréns no meio. Ok? Beleza? Mas para matar a maioria das questões de vestibular, vai precisar do quê? De um ciclozinho simples como esse, das características gerais do grupo, fechando a nossa aula finalmente.
Quem são os representantes das gimnospermas? Pinheiros, cipestres e sequoia. Ok? O que você tem de características gerais desse grupo aqui, ó? O que nós temos? É o primeiro grupo de planta a possuir semente. Então são as primeiras espermáfitas ou espermatófitas da escala evolutiva. Todo mundo comigo até aí? Primeiras plantas portadoras de semente. Dá uma olhadinha no esquema. Eu tenho aqui uma pinha, que é o órgão reprodutor, neste caso eu sei que é o feminino, porque nele estão as sementes. Observa a semente, a imagem real, meus queridos. Você tem aqui a casca ou tegumento, que é o que? Lembra? 2N. Vinha lá do megasporângium. Tem a reserva nutricional em branco aqui, ó, o tal do endosperma primário. E aqui essa estrutura que parece um Y amarelo, ó, é o embriãozinho 2N, que veio da união dos gametas. Percebeu? O que mais a gente tem de característica? Reprodução pela primeira vez, independente da água. Formou um tal de tubo ou sifão, gamia, união de gameta, sifão, tubo, sifonogamia. A planta agora está livre da água para reprodução. Daí, metaforicamente, ser os répteis do mundo vegetal. Temos também que o ciclo reprodutivo é o mesmo de todas as plantas. É o diplobionte, aplonte, diplonte, com alternância de gerações ou metagênese. Tem uma fase sexuada e outra sexuada no mesmo ciclo. Qual que é a fase sexuada? União de gameta e formação do embrião. E a assexuada? A endosporia, a endosporia dos esporos, a germinação dos esporos, que formarão os gametófitos. Ok? Então, germinou o esporo, formou o gametófito masculino, grão de pólen. Germinou o esporo feminino, formou o gametófito feminino, saco embrionário. Essa é a fase assexuada. Ok? Vimos também que a fase duradoura, a própria planta, é o esporófito, transitória ou passageira é o gametófito. Sendo o gametófito masculino, grão de pólen, o feminino, saco embrionário. E por último, pela primeira vez são plantinhas fanerógamas, aquelas que vão apresentar órgãos reprodutivos visíveis, né? Órgãos podem ser vistos a olho nu, que para nós são popularmente chamados de pinhas. Ok? É isso, irmão. Fechamos finalmente esta aula facílima, quase que não tem nome, de gimnosperma. Realmente eu sei que é difícil. Recomendo que você veja essa aula de novo, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, para você conseguir guardar tudo que eu te falei. Tá? Aquela parte do primeiro ciclozinho é mais difícil de cair, mas se cair a minoria acerta, vocês matar uma questão como essa para passar na frente do montão de gente. Tá bom? Então por hoje é só. Façam aí os exercícios do material. Acompanhe a resolução lá depois pelo site do objetivo.br. Ok? Abraço para todo mundo. Beijo nas minas, abraço nos mano. E até a próxima. Tchau.